Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal você vai aprender a dominar o cuidado da pessoa idosa com dependência a partir do absoluto zero. No tema de hoje, nós vamos falar sobre a síndrome do cuidador, né? Esse conhecimento é muito importante, né? É uma oportunidade muito grande que você que é cuidador, você que é cuidadora, tanto formal ou familiar, né, vai ser muito importante você estar entendendo o que é essa síndrome. Às vezes você pode estar se identificando, né, com sendo portadora dessa síndrome. Uh, nesse aula de hoje, nesse tema de hoje, você vai aprender como identificar os fatores estressores que podem estar causando, que possam estar causando essa síndrome. É uma síndrome que aumenta mortalidade do cuidador, é uma síndrome que aumenta a morbidade, que são as doenças, tanto da parte cardiorrespiratória, hipertensão, diabetes, né? É uma síndrome que pode também impactar em muito a qualidade de vida do paciente cuidado, né? Do próprio idoso, né? Na qual vários estudos mostram, no decorrer da apresentação eu vou mostrar para vocês, né? Os estudos mostram que o cuidador portador dessa síndrome, né, ele não presta um cuidado de excelência, né, principalmente quando é um cuidador familiar, né, mas também acontece no cuidador formal, né. Então, muitos dos casos de maus tratos, casos de institucionalização precoce, está diretamente relacionado a essa síndrome. Então, fiquem até o final, né, que vocês vão entender o que é, identificar e agir e atuar, né, para que minimize aí ou não ocorra essa síndrome. Então, vamos falar sobre a introdução. O que é essa síndrome? Essa síndrome tem um grande impacto na saúde física, na saúde mental, emocional, né, do cuidador, né, na sua vida social, né, e na vida financeira também, né, do binômio aí cuidador-cuidado. A síndrome do cuidador é uma fonte de sofrimento muito grande, né, principalmente quando é um cuidador familiar, né. É um fator associado a aumento de institucionalização, morbidade, mortalidade, né, outros desfechos negativos aí relacionados ao cuidado. É muito importante o cuidador conhecer essa síndrome para poder estar evitando que ela possa aparecer, né. Quais são os sintomas mais comuns dessa síndrome? Que você pode estar se identificando, ou você pode estar identificando alguém da sua família, né? Às vezes você que tem um pai com Alzheimer, né? Você pode ver isso na sua mãe, pode ver isso no seu irmão, na sua irmã que cuida desse doente, desse seu ente, né? Então, os sintomas mais comuns. O primeiro, né, de longe, principalmente nas fases iniciais, é a negação, né? Então, o cuidador tem uma negação acerca da doença, né, e dos seus efeitos, né, da sua evolução, né? Então, por mais que o paciente, o idoso, já tenha alguns anos até de diagnóstico e percebe-se que existe um quadro evolutivo, degenerativo, que é característica das principais doenças demenciais, como Alzheimer, demência vascular, Parkinson, né? Então, a frase clássica desse tipo de sintoma é sempre, por exemplo, falar: a minha mãe, eu sei que minha mãe vai melhorar, né? Eu sei que meu pai vai melhorar, né? Mesmo estando ciente, né, da evolução da doença, ocorre uma negação, né? Esse é um dos principais sintomas. Vou falar 10 sintomas. Outro muito importante também, que a gente vê muito, é a raiva, né? Geralmente, quando existe já uma exaustão no cuidado, o paciente, o cuidador já está muito cansado, né? Ele costuma ter algum sintoma de raiva até da situação, né? Muitas vezes repercutindo até na própria pessoa doente. Então, geralmente ela é direcionada com a pessoa doente. A frase clássica, né? Ela não sabe se vestir, né? Só está sendo teimosa, ou seja, falando isso com a tonalidade de raiva, né? Ela sabe se vestir, né? Está sendo teimosa, mesmo, né? Se racionalmente pensar, né? Que essa doença, muitas vezes a doença demencial, faz com que o paciente, ao longo do tempo, possa perder sim essa capacidade, e não por culpa dela,
né? O paciente não tem culpa de ter essa perda. Então, geralmente, essa é a raiva. Outro sintoma muito importante é o retraimento social, né? Então, o cuidador começa a ter um afastamento dos amigos, afastamento de algumas atividades que antes costumava fazer, né? Então, ele começa a não participar mais, né? Fica muito isolado, muito retraído, né? A frase clássica que a gente ouve é quando o paciente, por exemplo, não ligo mais para receber visitas, né? Então, o paciente não tem mais a menor vontade, né, de receber visitas, de ter alguma atividade social. A quarta, né, o quarto sintoma muito comum é a ansiedade, né, que começa a aparecer, né, geralmente acerca do futuro próximo, né? Então, é um medo, né, do que vai acontecer com essa evolução do paciente, né? Então, a frase clássica também é: o que acontecerá quando ele precisar de mais cuidado do que eu consigo oferecer, né? Então, muita ansiedade com relação ao futuro. Não tem essa perspectiva de que não está tão próximo, né? Então, começa a se preocupar muito com o que vai acontecer. Outro sintoma é a depressão. Então, a depressão é uma importante causa, né, de desmotivação, né, e incapacidade para enfrentar os desafios que a própria relação, o próprio cuidado, né, gera no dia a dia, né? Cada dia é um desafio diferente que pode estar tendo que enfrentar. Então, a frase clássica é: eu simplesmente não ligo mais. Exaustão é o sexto sintoma mais comum, né? Então, torna quase impossível completar as tarefas do dia a dia. O paciente está sempre cansado, o cuidador está sempre cansado, está sempre com uma sensação de exaustão, né? O que ocorre de fato muitas vezes, principalmente quando o cuidador é o único, né, o cuidador familiar, então ele já não tem uma noite adequada, né? Ele já tem que se preocupar com as atividades básicas aí da vida diária do idoso, preocupar com a parte financeira, se preocupar com a parte de medicações, né? Então existe uma exaustão, né? Então, qualquer situação, né, que surja, a frase clássica, mais uma vez, é: estou muito cansado para isso. O sétimo sintoma é perda de sono, né? Começa a ter distúrbio de sono o cuidador, né? Então, além das preocupações, né, que são causadas com relação ao futuro da doença, ao futuro da relação aí do cuidado, o futuro com relação a questões financeiras, né, a própria atividade do dia a dia que tem que fazer para oferecer medicações durante a noite, que ocorre muitas vezes do idoso acordar várias vezes à noite, às vezes pode ter alguns quadros de alucinações, de delírios, né? Então, trocar a noite pelo dia, né? Dormir de dia e à noite ficar acordado. Então, isso tudo repercute com muita importância na vida aí do cuidador. A frase clássica, né? E se ela sair de casa no meio da noite e cair, e se machucar, né? Então, muitas vezes, mesmo que até o idoso esteja dormindo, existe uma preocupação com relação ao sono do idoso, né? Com medo dele acordar, sair de casa, né? Isso é claro nas fases mais iniciais para moderadas dos quadros demenciais. Oitavo sintoma é uma irritabilidade, né? Então, a irritabilidade vai levar ao mau humor, né? E sempre vai desencadear respostas negativas, né? Então, por exemplo, qualquer situação me deixa em paz, né? Não quero fazer isso, sempre de uma maneira muito grosseira, muito ríspida, muito irritado, né? Então, esse é mais um sintoma. Falta de concentração também para executar as tarefas do dia a dia. Então, as tarefas habituais, né, o cuidador acaba não tendo essa concentração adequada pela sobrecarga de trabalho, sobrecarga de funções. A frase clássica: estava tão ocupada que me esqueci de um compromisso. Então, começa a esquecer muitas vezes consultas, né, consultas médicas, terapias, fisioterapias, esquecer de pagar algumas contas, né, essa falta de concentração, de atenção, acaba repercutindo aí até no dia a dia do cuidado. E o décimo sintoma mais comum, né, são realmente os problemas de saúde, né, que começam a aparecer. Então, os problemas físicos, os problemas mentais, a depressão, a hipertensão arterial, a obesidade,
né? Então, a frase clássica, né, que o cuidador fala é sempre: eu não consigo me lembrar da última vez que eu me senti bem, né? Porque está sempre com dores, né? Aí vem as doenças relacionadas aí ao estresse, vem a fibromialgia, vem a depressão, vem a ansiedade. Então, é uma série de fatores, uma série de sintomas, né, que propiciam aí essa perda de qualidade de vida para o cuidador, né? Então, atenção nessa informação, né? Mais de 80% dos cuidadores de pacientes portadores de doença de Alzheimer relatam altos níveis de estresse e metade deles sofrem de depressão. Então, veja bem, 80% tem um nível de estresse alto e metade, 50%, já tem depressão. É claro que isso aí é relacionado mais com o tempo de exposição ao cuidado, né, o tempo de evolução, a fase da doença também. A gente percebe que em fases mais avançadas, principalmente do Alzheimer, existe um grau maior de estresse, fases mais moderadas, as fases mais finais, nem tanto. A síndrome do cuidador, né, está sempre associada a algumas doenças, né? Então, a depressão, né, que é a principal delas, né, o paciente fica deprimido pela série de fatores que eu já expliquei. Começa a ter um adoecimento físico também, então começa a ter uma incidência maior de doenças, principalmente as cardiovasculares, que são relacionadas aí a picos de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então começa a ter uma obesidade por falta de atividade física, uma síndrome metabólica pelo próprio nível aumentado de cortisol, esse hormônio muito relacionado ao estresse, e piora muito a qualidade de vida, né? Então, a piora da qualidade de vida repercute né, na qualidade do cuidado, né, o que propicia muitas vezes uma institucionalização precoce, né, do idoso. Agora eu vou falar para vocês o método principal, né, o instrumento principal de aferição desse nível para você descobrir se você realmente tem uma sobrecarga, está sob risco de desenvolver essa síndrome ou já está com essa síndrome, né, que é a escala de Zarit, né? Tem várias escalas, a mais utilizada é essa de Zarit. Como que é essa escala? Ela é o principal instrumento, né, para avaliar, né, o impacto que a função de cuidador vai causar nesses indivíduos, né, que são os cuidadores. Então, vai avaliar qual é esse impacto, qual o nível de estresse, o nível de sobrecarga que o cuidador tá sofrendo, né? Lembrando sempre que a gente está falando mais até da parte do cuidador familiar, né, que é o esposo, é a esposa cuidando do marido, é o filho cuidando do pai, o sobrinho cuidando do tio, né, que geralmente é uma atividade mais, além de toda a relação, né, o vínculo familiar, né, existe a questão de estar morando junto, estar de plantão, estar junto o tempo inteiro, né, mas também ocorre no cuidador formal, né, principalmente quando o cuidador acaba tendo dois, cuidando de mais de um idoso, né, uma sobrecarga, né, de função, trabalhando muito em excesso. Então, esse instrumento, como que funciona? Então, o cuidador, são uma série de questões que eu vou falar agora, e o cuidador sempre vai responder notas de 0 a 4. Então, 0 é nunca, né, assim, vai fazer a pergunta, se for responder nunca, não tem pontuação. Se responder quase nunca, ganha 1 ponto. Se responder às vezes, ganha 2 pontos. Se responder muitas vezes, ganha 3 pontos. E se responder quase sempre, isso acontece, ganha a pontuação máxima, que são 4 pontos, né? Lembrando que nesse questionário, que são 22 perguntas, né, quanto maior a pontuação, maior a sobrecarga de estresse. Eu vou, depois no meu site, eu vou estar fornecendo, quem já faz meu curso já tem, né, esse impresso, né, dessa escala, né? Então, mas isso aí também dá para pegar na internet, né? Então, por exemplo, são 22 itens. O primeiro item, né, você sente que o seu familiar lhe pede mais ajuda do que aquela que ele precisa? Ou seja, que ele está pedindo muito mais do que ele necessita? Então, se responder nunca, 0 pontos, ok? E o extremo é quase sempre, são 4 pontos.
Então, a segunda pergunta, sente que devido ao tempo que passa com seu familiar, não dispõe de tempo suficiente para si próprio ou si própria? A terceira questão, sente-se enervado, nervoso, porque é uma tradução do português, né, de um artigo europeu que eu peguei. Sente-se enervado quando tenta concluir os cuidados ao seu familiar com outras tarefas, né, relacionadas com a sua família ou com a sua profissão? Né, o quarto, sente-se incomodado pelo modo como seu familiar se comporta? Você tem algum incômodo de como ele está se comportando? Né, muitas vezes, né, por mais que se comporte de uma maneira inadequada, o cuidador pode não ter um incômodo sobre isso. Então, não necessariamente, né, essa escala está relacionada ao doente, né, está mais relacionada ao cuidador mesmo, de como o cuidador encara, né, esse cuidado, esse ato de cuidar. Né? Então, continuando o 5, sente-se irritado quando está com seu familiar? Né? A gente sabe que em muitos contextos familiares, né, ocorre algumas vezes muitos sentimentos ambíguos, né? Às vezes de um relacionamento mais conturbado no passado, né? Algumas questões de relacionamento mesmo anterior até a doença. Né? Então, às vezes ficam algumas feridas na qual o cuidador não lida muito bem com essa relação, não lida muito bem com isso. Então, cuidar acaba não se tornando um ato tão nobre, né? Um ato mais de obrigação. Né? Então, quanto mais o cuidador encara esse ato como obrigação, né? com rancor, né? Às vezes do paciente ou do idoso, então mais doloroso fica esse cuidado, né? Mais ele vai se sentir estressado, sobrecarregado, né? Advindo todos aqueles problemas, aquelas doenças, né? Inerentes aí à síndrome do cuidador. 6. Sente-se que o seu familiar afeta as suas relações com outros membros da família ou com os amigos, né? De forma negativa, né? Como se esse familiar afastasse de outros, afastasse você, que é o cuidador familiar, de outras pessoas. Né? Tem receio sobre o que pode acontecer ao seu familiar no futuro? Sente que o seu familiar está dependente de si? Sente-se constrangido quando está ao pé do seu familiar, quando está junto ao familiar? Sente-se que sua saúde está a sofrer por causa do seu envolvimento com seu familiar? É sempre um sentimento, né? Então é sempre o que o cuidador sente, né? A gente consegue perceber isso aí. Então são perguntas subjetivas que o cuidador vai responder o que ele está sentindo no ato de cuidar. Ele sente que não dispõe de tanta privacidade como gostaria, sente que a sua vida social foi afetada, né, pelo fato de estar cuidado familiar, sente-se pouco à vontade para convidar os seus amigos a irem à sua casa, né, por causa do familiar, né, sente que o familiar parece esperar que cuide dele como se você fosse a única pessoa, né, de quem ele pode depender, sente que não tem dinheiro suficiente para cuidar do seu familiar enquanto suporta o mesmo tempo, né, as suas despesas, né, sente que não pode continuar a cuidar do seu familiar por muito mais tempo, por questões de exaustão, de doença. Você sente que perdeu o controle da sua vida desde que seu familiar adoeceu? Você gostaria de poder transferir o trabalho que tem com o seu familiar para outra pessoa? Você se sente inseguro sobre o que fazer quanto ao seu familiar? Você sente que poderia fazer mais pelo seu familiar, né, do que está fazendo atualmente? Você pensa que poderia cuidar melhor? E, finalmente, sente-se muito sobrecarregado por cuidar do seu familiar? Então, assim, são questões, como eu disse, né, são questões na qual são subjetivas, vem do sentimento do ato de cuidar, né, é mais voltada sempre ao familiar. Né, então, é mais para voltada para o cuidador familiar. Mas alguns vínculos, às vezes, do cuidador formal podem ser mais fortes, né, que mesmo não sendo um parente de sangue, né, às vezes pode ter esse sentimento também. Então, no familiar, dá para substituir. Né. Então, tem os scores, né, os pontos, a pontuação. Né, se fizer menos de 21 pontos, né, ou seja, algumas questões, né, são 22 pontos. Então, se cada uma das questões foi um ponto, né,
Então vai dar 22 pontos. Se uma for zero, for nunca, vai dar igual, menor a 21 pontos. Então é uma ausência de sobrecarga. Se der entre 21 e 40 pontos, é uma sobrecarga moderada. Se der 41 a 60 pontos, né, é uma sobrecarga moderada a severa. Agora, se der maior do que 61 pontos, né, ou seja, uma média de 3 pontos por questão, muitas vezes ocorre, então quer dizer que realmente é uma sobrecarga severa. Né? Então, eu acho que está na hora de você, cuidador, começar a repensar, né, pedir ajuda, né, tentar atuar, né, de alguma maneira para tentar diminuir essa sobrecarga, né, tentar separar, porque a gente vai ver mais à frente aí os problemas que essa síndrome do cuidador pode causar. Existe algum aspecto específico na rotina do cuidador mais comumente associado a essa síndrome? Né? Existe sim. Né? Então, tem alguns aspectos na rotina que estão mais associados. Agora, uma coisa muito interessante, né? Que é o que não tem muita relação com essa síndrome. Né? Banho, alimentação, tarefas domésticas não se relacionam por si só com o estresse do cuidador. Né? Então, essas questões que muitas vezes o cuidador formal, né, pratica, não tem tanta aumento de estresse. Tem uma parte física, claro, a parte do cansaço físico, mas do cansaço de sobrecarga emocional não existe tanto. É muito mais esse impacto físico emocional está mais diretamente proporcional, né, ao tempo que disposição, né, da evolução do cuidado, né, que são necessários o número de horas, né, despendidas durante o dia. Né? Então, no aspecto de pacientes demenciados, então existe uma maior chance, né, uma maior possibilidade do cuidador desenvolver essa síndrome, né, do síndrome do cuidador. Né? Então, o aspecto principal relacionado ao maior fator de risco, né, para essa síndrome é o familiar que cuida do paciente demência, né, demenciado. Né? Então, outros fatores também. Estar constantemente de plantão. Né? Então, o cuidador que está sempre, que mora junto, né, está sempre, qualquer situação, qualquer intercorrência que possa acontecer, ele está 24 horas por dia de plantão, 24 horas por dia ligado. O cuidador, né, ser incapaz de concluir, né, as atividades domésticas, né, que precisa ser feito por sobrecarga, isso aí também gera um maior estresse, né, para essa síndrome do cuidador. Né, ter que mudar planos pessoais de última hora, isso é um fator também que causa muito mais esse estresse do cuidador. Né? Por exemplo, o cuidador, né, a esposa combinou de numa confraternização, numa atividade física, né, e de última hora, né, não consegue porque teve que desmarcar por algum problema aí com o idoso, né, na qual só cuida. Né? Então, quando existe realmente essas mudanças de plano, né, psicologicamente o cuidador se sente muito mais desvalorizado, se sente muito mais estressado por conta disso. Então, como eu disse, as maiores taxas de estresse são em pacientes com quadros de demências, né, está mais relacionados a queixas não cognitivas, né, ou seja, sem relação com a perda da memória. Então, a maior taxa de estresse não é com relação a somente pela demência, pelo Alzheimer, por exemplo. Né? O maior estresse são os fatores que vêm junto com essas doenças, como, por exemplo, sintomas psicóticos. Né? Então, é o paciente com Alzheimer, né, que tem comprometimento de memória, de raciocínio, mas ele começa a ter alucinações, né? Ele começa a ter alguns delírios de realidade, de perseguições, de achar que está sendo roubado, isso é muito comum. Né? Achar que estão entrando na casa, e começa a trancar a gaveta, e começa a perder as chaves, e começa a... Eu tenho um paciente, né, que ele teve um quadro, já tem um Alzheimer, numa fase moderada, e ele, toda hora, ele tinha um falso, né, juízo, né, da realidade, que tinha um vazamento no vaso sanitário. Então ele quebrava esse vaso sanitário diversas vezes. Né? Ele ainda tinha força, né,
Então, toda vez ele que arrumava, mas depois terminava, arrumar, passava 1, 2 dias, tornava a quebrar de novo, né? E assim, né, foi fazendo esse ciclo. A gente orientou, eu orientei e falei, olha, não tem problema, né? Isso gera muito mais estresse quando a família tentava proibir de quebrar, né? Então, tentar desviar a atenção, tentar mudar de assunto, né? E se realmente for muito forte, né, não tem problema, né? Esse não era o banheiro da casa, era um banheiro em anexo, né? Então, como se fosse uma terapia ocupacional, né? Era esse serviço de encanador, né, que ele fazia por vezes repetidas, né? Mas esses sintomas geraram muita ansiedade na família, né? Principalmente na esposa, que era a cuidadora principal desse paciente. Sintomas depressivos também é um fator aí de risco bastante acentuado. Então, são pacientes portadores de demência ou não também, pacientes sem demência, idosos, né, com dependência, muitas vezes, que podem ter quadros depressivos importantes, né, oscilações de humor importante, pensamentos de cunho depressivo, pensamentos de morte, ideação suicida, né? Então, é terrível isso aí para o cuidador que lida com isso 24 horas o tempo inteiro. Os distúrbios de comportamento também geram muito estresse, né? Então, é aquele paciente naquela fase de Alzheimer que tem aquela fase de perambulação, ou seja, ele não consegue ficar parado. Anda no corredor, vai de um lado, vai de outro, vai na sala, volta. Se deixar o portão aberto, vai sair, né, que é muito perigoso, porque muitas vezes vai se perder, porque já não tem a orientação espacial, temporal, né? Então, é uma fase muito complicada quando tem essa fase de perambulação, né? Problemas com a alimentação, né? Ou come muito porque não se lembra que comeu, ou não quer comer, então isso gera muito estresse, né, no cuidador, agressividade, choro inadequado. Então esses fatores são especialmente aí mais estressantes. O que coloca em risco a saúde mental do cuidador, né? Então, ter depressão e ansiedade, né? Tem um estudo, se não me engano, acho que 2015, né? Esse estudo pegou um grupo, né, de cuidadores de Alzheimer no início do diagnóstico, ou seja, eram cuidadores saudáveis, sem nenhuma comorbidade, sem nenhuma doença psiquiátrica, que não tinham nenhum outro quadro, né? E esperaram 2 anos, né, 24 meses. Em 24 meses, tornaram a entrevistá-los, teve uma avaliação psiquiátrica. 37% desses cuidadores desenvolveram depressão, né? Ou seja, em 2 anos de cuidado, né? 37% por conta, certamente, de algum grau dessa síndrome do cuidador. E 55%, ou seja, mais da metade desses cuidadores, né, desenvolveram ansiedade, que é uma outra patologia psiquiátrica. Então, esses transtornos mentais estão diretamente relacionados a essa síndrome, né? E alguns estudos mostraram também, né, que cuidadores familiares, né, de pacientes com demência tinham maior risco de desenvolver ansiedade e depressão comparados a cuidadores de pacientes sem demência. Então, assim, não basta o paciente ser dependente, né? Os pacientes demenciados, Alzheimer, Parkinson, Lewy, existe uma gama de doenças demenciais, né, degenerativas, neurológicas, que podem, que são fatores de risco, né, para depressão e ansiedade no cuidador, né? Então, e outros achados mostraram também que geralmente o paciente depressivo é como se depressão fosse contagiosa. Então, quando o paciente está depressivo, né, o cuidador absorve também essa carga de depressão. Então, ele pode desenvolver, a chance dele desenvolver uma depressão é muito maior, né? Então, esse é um dado bastante interessante. Então, quanto mais precocemente o paciente, né, o idoso, for tratado da depressão, a chance de repercutir isso aí para o cuidador é menor, né? Então, o tratamento tem que ser mais otimizado pensando não só no idoso, não só no paciente, mas também no cuidador, que convive, principalmente o cuidador familiar, né? O risco também se relaciona também no sentido que o cuidador vê no ato de cuidar, como eu falei anteriormente, né? Então, o cuidador pode muitas vezes se sentir nesse papel, né? De modo que as tarefas sejam vistas como nobres, como tarefas louváveis,
né? Isso está muito vinculado até à nossa cultura, a cultura latina, né? Na qual não existe essa cultura de institucionalizar o idoso, existe até uma certa culpa com relação a isso, né? Sempre o papel do cuidar fica com alguma mulher, né? Alguma mulher da casa que muitas vezes tem que largar emprego, tem que deixar, abrir mão até de muitas situações pessoais para que possa cuidar, né, desse idoso, cuidar desse pai ou desse tio, né? Então isso é uma questão até cultural, né? Muitas, né, culturalmente se acham, se entendem, veem essa uma situação como uma missão, né, como um ato nobre, papel que foi designado a ela. Então o papel desse cuidado, né, o ato fica muito mais leve. Então, a chance de desenvolver, até naqueles questionamentos, daquela escala que a gente fez anteriormente, né, a pontuação seria bem menor, né, embora seja o mesmo doente. É importante ter a percepção também, né, da importância que tem o ato do cuidar, né, tanto no cuidador familiar quanto o cuidador formal também, né. Em contraponto a essa situação, essa paciente hipotética dessa filha que abriu mão que eu falei, né, existe também uma outra, por exemplo, um outro universo, né, não só cultural, mas às vezes uma filha que sempre teve uma relação muito conturbada com o pai e que o pai não permitia que estudasse, por exemplo, então essa filha não estudou, o pai sempre foi muito rigoroso com relação a relacionamento, então essa filha não casou, essa filha não, muitas vezes não se estabeleceu profissionalmente, né, e nos seus 50, 60 anos se vê na obrigação, né, até cultural, né, de cuidar desse pai, né, que teve uma história marcada por muito rancor, por muitos conflitos. Então, obviamente, né, que esse cuidado vai ser muito mais difícil, né? Vai ser muito mais um fardo esse cuidado do que numa situação diferente, né? Então, existem esses aspectos também no cuidador familiar que é muito importante, é muito relevante, a gente está individualizando como foi o relacionamento, como foi a história de vida, né? Como foi a relação desse cuidador familiar com esse idoso. Outro fator aí, outra doença que pode ser desenvolvida, né, que vai colocar a saúde mental do cuidador em risco, são os distúrbios do sono, que acontecem com bastante frequência também, bastante frequência. Então, diversos mecanismos impactam o sono do cuidador, né, desde alta carga aí de responsabilidade para as atividades de vida diária, né, de ter que dar banho, de ter que dar medicamento à noite, de ter que dar alimentação, né, de ter que estar disponível, né, muitas vezes o idoso que acorda à noite, às vezes pode fazer um surto psicótico, pode ter um quadro de delírio, pode ter um quadro de alucinação. Os despertares, né, noturnos da pessoa com demência, isso impacta muito a qualidade do sono, né, gerando esses transtornos, né? Então, isso é muito importante, né, pois o cuidador, também com essa privação do sono crônica, ele pode ter algumas dificuldades cognitivas, né, que são fatores de risco para quadros demenciais, né? Inclusive, é um fator de risco também, embora não seja o único, mas a privação do sono pode estar relacionado também com o aparecimento do Alzheimer mais precoce, né? Então, muitas vezes, de um paciente, com o tempo, o cuidador vira outro paciente, né? E aí, quem que vai cuidar desses dois idosos, né? Um terceiro que, se tiver sobrecarregado, se tiver com esse peso todo dessa síndrome do cuidador, vai virar um terceiro paciente. E assim por diante, né? Então, é importantíssimo a gente reconhecer precocemente e estar minimizando, né, da melhor maneira possível, essa síndrome do cuidador. Então, o cuidador fica mais suscetível a doenças, né? Como eu já expliquei anteriormente. Então, o paciente com a privação de sono, ele pode fazer hipertensão arterial, pode ficar com um nível de estresse maior, que vai aumentar cortisol, que vai fazer com que tenha um distúrbio metabólico, né, podendo até induzir aí um quadro de um diabetes, né? Então, falando em outras doenças também, né, então,
o corpo também vai adoecer, né? Além da cabeça, o distúrbio mental, o corpo vai começar a adoecer, né? Porque o cuidador já, diante daquele cenário todo de falta de tempo, né, para cuidar de si mesmo, ele não vai conseguir ter uma rotina de hábitos saudáveis, não vai conseguir ter tempo para se exercitar, não vai conseguir ter tempo para ter uma higiene mental, um lazer, né? Vai ter menos disponibilidade de tempo para se alimentar com qualidade, né? Muitas vezes vai fazer alguma alimentação rápida, fora de hora, né? Muitas vezes mais prática, que não tem um valor nutricional adequado. Então, como eu expliquei, o aumento do cortisol, né, promove aí essa síndrome metabólica, que gera uma cascata, né, de patologias. Então, é muito importante, né? Então, a avaliação do estresse relatado pelo cuidador, né, parece ser o melhor parâmetro. Ou seja, aquela escala, aquele questionário é o melhor parâmetro, né, para que possamos, né, avaliar, e você mesmo que é cuidador, ter esse conhecimento, né, para poder saber o tamanho desse fardo, desse ato de cuidar. Né? Isso quando é o cuidador familiar. Né? Então, tentar dividir isso aí com outros familiares, tentar encontrar soluções em conjunto. Então, vai aumentar o risco de mortalidade do cuidador. Né? Então, sempre voltado à avaliação, tem que ter um plano de ação, tem que ter uma estratégia também para saber o que vai fazer diante desse resultado com sobrecarga muito grande. Né? Então, para finalizar aí essa exposição, então, no cuidado da pessoa idosa, né, o cuidador também tem que fazer parte desse planejamento terapêutico. Então, a gente sempre, como geriatra, como médico, até como médico da atenção básica, e você, cuidador, também tem que entender que você está contextualizado dentro desse binômio. Né? Então, você tem que estar bem, o cuidador tem que estar bem para promover um cuidado de qualidade. Né? Então, é muito importante utilizar essa ferramenta de Zarit, né, para identificar os fatores aí geradores desse estresse. Né? Sempre lembrar que o cuidador estressado não vai promover um cuidado de qualidade, vai aumentar risco de maus tratos, vai aumentar risco de piora de qualidade de vida, vai aumentar risco de mortalidade para o cuidador e para o idoso. Tá bom? Então, acho que é isso mesmo que eu queria expor para vocês. Né? Espero que vocês tenham gostado aí desse tema, espero que tenha sido bastante útil. Né? Quem quiser fazer alguma pergunta, né, eu tenho sempre respondido aí os comentários, né, nos vídeos. Né? Quem quiser me chamar também, aí, tanto no Instagram, nas minhas redes sociais, para tirar alguma dúvida, estou à disposição. E quem gostou do material, quem gostou do conteúdo, já deixa o like, já compartilha com os cuidadores, com os familiares, com quem acha que vai fazer sentido essas informações, e já se inscreve no canal também. Toda semana, né, eu estou mandando aí, eu estou produzindo conteúdo de qualidade para o cuidador e para o idoso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo